Já estamos de volta com o NETV e o SNTV, a última edição deste período, porque agora vem o processo eleitoral e para a gente realmente fazer a coisa com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, já que o deputado Gilmar Carvalho é pré-candidatíssimo agora à reeleição, a gente faz essa opção em fazermos o último programa hoje e voltarmos depois da eleição, não é mesmo, deputado Gilmar Carvalho? Exatamente, em respeito até à Procuradoria Regional Eleitoral, que não tem uma posição sobre o assunto, não foi provocada, nem chegou a hora, mas é preciso ter prudência. Meu entendimento, por exemplo, é de que não haveria problema nenhum, mas... Quando eu digo não haveria problema nenhum em função do fato de que a internet não é permissão pública, não é concessão pública, mas o direito é uma ciência aberta. E nós precisamos, então, respeitar a Procuradoria Regional Eleitoral, que pode ser que lá na frente a gente fazendo o programa tenha um entendimento diferente. É verdade. Eu tenho muito respeito pela Procuradoria. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mas o último programa sempre tem muitas novidades, né? Não tenho a menor dúvida disso, né? A situação de Valadares Filho, a situação do PSB, a conversa que Eduardo Campos, o presidenciável, teve com os Valadares. Há uma coisa que está sendo contada aí na imprensa que não é verdade. Tudo isso a gente vai revelar, então, daqui a pouquinho, nesse último NETV, antes da eleição. Com certeza. E vamos fazer a avaliação geral dos demais partidos que estão aí no muro, pelo menos tentando ficar no muro, enquanto as coisas se definem até o dia 30, né, Gilmar? Exatamente. Falaram sobre a posição do PDT de Fábio Henrique. O PSD que está aí. PSB, né, que é a situação mais complicada. O PDT, que já anunciou através do seu presidente acordo com o governador. Aí vem o prefeito de Umbaúba, Zé de Francisquinho, que é do PDT. Aí diz, não, eu me reuni com o Fábio Henrique, me reuni com Edivan Amorim. Quando fui para o PDT e mantenho o meu apoio, então, Eduardo Amorim. Aí vem Fernando Lima, que é prefeito pelo PDT de Nossa Senhora das Dores, e diz, não, independente do partido, eu vou ficar com o Eduardo Amorim. Esse programa não tem candidato. É verdade. Não é? Nós estamos apenas dando as informações. Fato que acontece também com o Partido Democratas em Sergipe, onde parte dos democratas também já tem compromissos assumidos com Jackson Barreto. Exatamente. E não acompanha o João Alves Filho, né? Porque, por exemplo, o João Alves já está certo, né? João Alves ele vai apoiar então o senador Eduardo Amorim e vai colocar na chapa a senadora Maria do Carmo como candidata à reeleição. Mas Gorete Reis vai estar no trabalho de ajuda à campanha de Jackson Barreto. Mendonça Prado, esse ninguém fala. Exatamente. Exatamente. Meu amigo Mendonça Prado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida. Tem o prefeito disso, de Estância, né? Prefeito de Estância, Ivan Leite, só disse o seguinte. Sábado passado, lá em Estância, ele disse, olha, eu continuo disposto a participar da campanha de Jackson Barreto, mas estou reavaliando porque não subo no palanque de Carlos Magno. Essa é nova. Eu digo é nova para cá, né? Mas ele disse sábado lá em Estância. Quer dizer, fica difícil. Esse é um grande problema do interior de Sergipe, porque você tem grupos bem definidos, né, Exatamente. Gilmar? Cada um, se meu inimigo está com fulano, eu vou com ciclano. Perfeitamente, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso, né? Acontece. Né? E o PRB é o partido de Ivan Leite, Heleno Silva, o partido Johnny, não tem definição de candidatura a governador. É, por enquanto, um partido para a campanha à reeleição de Jackson Barreto, mas tudo pode acontecer. Tá aí, tudo isso você fica sabendo aqui no oferecimento de Networking Escritórios Compartilhados, onde você traz sua empresa e usufrui de todas as facilidades do networking. Conheça agora, networking.com.br, é o nosso site, entre e veja o que nós temos para você. Gilmar Carvalho, e essa situação do PSB, Gilmar Carvalho? Digo com tranquilidade. Veja, quando todos informaram, e aqui eu não coloco meu querido amigo André Barros, fez programa segunda-feira, André, você? Fiz segunda, fiz. Na segunda-feira? Fiz na segunda-feira. Então, na segunda-feira, os sites todos diziam o quê? Que estava fechado com o governo, né? Entre Valadares e Jackson Barreto. Exatamente. No domingo, aliás, né, o próprio Jornal da Cidade traz a manchete principal. E o jornal não mentiu, não. O seu informe traz uma manchete também, que é basicamente isso. Enfim, ninguém mentiu. Mentira é quando você mente deliberadamente, né? Exatamente. Mas você pode se enganar.
E eu posso dizer com clareza, meu caro André Barros, que o NE Notícias foi o único que teve a informação total, real, e por isso publicou a informação de que não havia nenhum acordo definido e que, para ter esse acordo com Jackson, o PSB continua tendo que ter a autorização do presidenciável Eduardo Campos. Não houve entrevista coletiva ontem, na quarta-feira, de Valadares Filho, não foi por história de congresso, não sei o que, nada, tudo papo furado. A gente respeita a nota oficial, porque tem que se dar uma justificativa ou tentar justificar a própria agora pública. Dia 30, né? E tem que ser dia 30, né? Exatamente. Não pode ser diferente, né? Mas foi então combinada uma entrevista coletiva do presidente estadual do partido, Valadares Filho, e essa entrevista foi cancelada porque em Sergipe não estão conseguindo convencer o presidenciável Eduardo Campos, que não aceita, em hipótese alguma, aliança com Jackson Barreto. E Gilmar, se fosse um motivo banal, o adiamento, poderia ser amanhã, sexta-feira, por exemplo. Né? Não tem problema nenhum. Mas deixaram para o dia da convenção. Não, veio o PDT, por exemplo. O PDT marcou uma entrevista coletiva para segunda-feira passada. Foi. Aí desmarcou porque houve a reação do Zé Franco. Mas o presidente do partido, Fábio Henrique, foi lá para o Twitter e disse que o partido, segundo ele, apoia a reeleição de Jackson Barreto. Que nada mudou. Por que os Valadares não fizeram isso? Exatamente. Por que os Valadares não fizeram isso? Não assumiram já o compromisso. Exatamente, né? não fizeram isso. Não fizeram isso. E aí concedem entrevistas, principalmente de Valadares Filho, para dizer, não, a posição nossa, ela continua a mesma. Mas qual é a posição? Não tem indicar Belivaldo Chagas. Isso não é posição. Exatamente. A posição, o que se cobra é eleição para governador. Isso é imposição, não é posição. E lhe digo, viu, André? Agora, em relação à imprensa, na segunda-feira e na terça, a verdade é que é o seguinte, o PSB, fontes do PSB, passaram essa informação e a imprensa acreditou nessas fontes do PSB, quer dizer. Não favas contadas. O que pegou mal foi o PSB dar uma informação e depois embora retroagir. não assuma que foi o PSB. Mas veio de lá de dentro. Mas veio de dentro, com certeza. Veio também das fontes do governo, do Estado, porque para Jackson é interessante que essa informação seja publicada, mas quando eu conversei com o Valadares Filho, ele disse, não, Gilmar, nós continuamos mantendo as tratativas, que é a palavra mais bonita agora, viu? Continuamos mantendo as tratativas. Eu disse, mas com quem? Com todos. Mas está certo que Belivaldo será o vice de Jackson? Eu disse, não. Está certo que o PSB não abre mão de indicar Belivaldo como candidato a vice-governador. Eu, então, insisti. Mas de Jackson? Ele disse, não, nós continuamos com as tratativas com todos. Que palavra bonita. Palavra mais bonita dessa campanha, ou da pré-campanha, é tratativa. Anote mais essa aí, porque a partir de agora é o termo da moda. E João Alves, hein? João Alves, eu tenho um ponto de vista, tá? Inclusive tenho falado isso abertamente no rádio, que é um ponto de vista meu, pessoal. O Gilmar pode até discordar. Eu acho que João Alves, com o apoio direto ao senador Eduardo Amorim, na verdade, está voltando ao seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Se Valadares, por um acaso, for apoiar Jackson, de certa forma, está voltando para o seu quadrado também. E aí vamos ter uma eleição muito equilibrada. Essa questão de Valadares, Gilmar comentou, e há uma grande dúvida, até a segunda-feira teremos essa dúvida no ar. Mas em relação a João, já posso dizer, é a mesma base de votos, viu, Gilmar? É um ponto de vista meu. Você acha que João agrega alguma coisa para Eduardo Amorim, não? É muito. É muito porque ele teria muita dificuldade de transferir, digamos assim, votos para Jackson Barreto por causa do perfil eleitoral de João Alves, né? Mas tiraria votos que normalmente iriam para o senador Eduardo Amorim. Você acha que a ida dele para Jackson prejudicaria os irmãos Amorim? Prejudicaria o grupo? Eu não sei o tamanho do prejuízo, mas prejudicaria. Tanto que Jackson babou até o final pelo apoio de João. Isso é uma verdade. Né? E o fez publicamente, ele não mentiu para ninguém. Né? E a questão do PSB, digo assim com total tranquilidade, a questão não é Belivaldo Chagas, que é uma pessoa de bem, não é Valadares Filho, que é outra pessoa de bem, mas Belivaldo Chagas como candidato a vice-governador, acho que só vai mesmo com Jackson, porque não tem outra alternativa. Quando digo que não tem alternativa, não é o PSB, Jackson.
porque Jackson fica apenas com o PT, verificando aí, aliás, tendo que esperar ainda a posição do PSD, dele dado. Aí por isso que Jackson aceita Belivaldo como candidato a vice. Mas todos, Jackson, Eduardo Amorim, todos só gostariam de ter no PSB Valadares Filho como candidato a vice-governador. Uma coisa que a gente tem sentido, a gente que vive acompanhando essa turma aí, principalmente nesse momento, Gilmar, é que o grande problema nessa eleição está sendo o vice, né? Porque o próprio Eduardo Amorim está tendo dificuldades também para estabelecer um vice, né? Porque Valadares Filho, Metidieri, Adelson Barreto, muita gente já foi cogitada também. O filho de Albano, o Ricardo Barreto, todo mundo já falou esses nomes, mas até agora não se bateu o martelo. A que se deve isso, no seu modo de ver? É porque Eduardo Amorim e Jackson Barreto, os dois, querem Valadares Filho como candidato a vice-governador. Por quê? Porque Valadares Filho, diferente de Belivaldo Chagas, Belivaldo tem uma história do PSB, mas venhamos e convenhamos. Aqui ninguém está, de forma nenhuma, desmerecendo, digamos assim, ninguém. Né? Claro, claro. Mas, quem agrega mesmo aí é Valadares Filho. E também tem aquela coisa, né, da confiança... Que os partidos andam muito desconfiados um com o outro, né? Com Valadares Filho é uma certeza que se tem que a turma de Valadares chega junto, né? Agora, eu coloquei uma gravação ontem, André, que é de sexta-feira passada, porque gravação de 2, 3 anos atrás é besteira. Certo. Mas gravação de sexta-feira passada é que o senador Valadares, em seu pronunciamento lá no Congresso do PSB em Sergipe, ele disse o seguinte, que a saúde em Sergipe, ela é um saco sem fundo, ela é extremamente deficitária, a saúde é péssima, e quem é que está proporcionando essa saúde péssima? Não é o governo de Jackson Barreto? Exatamente. Não é? Segundo a avaliação de Valadares. 2 dias depois, então, vem essa história aí especulada na imprensa, de acordo entre Valadares e Jackson. O que foi que mudou 2 dias depois? A saúde melhorou depois? Certo. Saiu do inferno para o céu, a saúde? Quer dizer, você se baseia então que essa crítica dura do senador Valadares no Congresso do PSB na sexta-feira já é um indicativo de que, para ficar com o Jackson Barreto... Tem que ter muita justificativa, tem que ter muito o que explicar. Porque o Congresso foi de sexta-feira passada. Ele disse que, inclusive, é a situação financeira do Estado, que é essa que impede que o Estado conceda reajuste salarial, porque o linear não é reajuste, é reposição da inflação, por causa dos gastos excessivos do governo. Está tudo gravado, foi sexta-feira passada. Foi na sexta e no domingo ele fez acordo, como? Eu não acredito nisso. Tem alguma coisa que precisa ser explicada melhor. É bem verdade que os políticos, alguns, né, mudam de opinião com muita facilidade, mas de sexta para o domingo eu acho que é pecado. É muita rapidez. Era de 2 anos atrás, 10 anos atrás. Não, e a imprensa lá gravando, acompanhando os discursos, os pronunciamentos, realmente fica complicado. Né? Exato. O governador Jackson Barreto, quando foi questionado pelo repórter Alex Carvalho, Alex perguntou a ele: governador, é verdade que o prefeito João Alves já comunicou ao senhor que não vai poder apoiar a sua reeleição, que vai apoiar Eduardo Amorim? A resposta de Jackson: é muito difícil entender o que João fala. Aí é fácil, só era ter assistido, que eu sei que ele assistiu, mas só voltar a assistir. Dia 19 de dezembro do ano passado, o NETV aqui já antecipava que o João não apoiaria Jackson de jeito nenhum. Você já tinha dito aqui é fácil. Já tinha dito com todas as letras, olha. Aqui é fácil entender. Se ele tem essa dificuldade, então aqui é fácil entender. Uma outra coisa que ao longo, né, do caminho também foram sinalizações, a briga de João com o PT ficou muito clara, muito nítida. Exatamente. Quer dizer, João dizendo que não tinha como caminhar com o PT e, do outro lado, o PT batendo em João. Quer dizer, isso mostrou também uma dificuldade. E aí havia já o compromisso de João para a candidatura de Aécio Neves. Veja bem, aí escrevem o seguinte, pelo respeito, viu? Não, mas aí Amorim está, ele está conjugando o verbo trair, porque promete Aécio e promete Eduardo Campos. Não é assim. Vamos colocar a verdade. Não, e o Everaldo? Amorim, vamos colocar a verdade. Vamos colocar a verdade. Não é defender um e atacar o outro, vamos colocar a verdade. Qual é a verdade? A verdade primeiro é a seguinte: o PSB de Sergipe saiu da conversa de Eduardo Campos com os Valadares certo de que não tem nem terá autorização para fazer aliança com Jackson. Primeiro ponto. Segundo ponto, foi o que disse Eduardo Campos na conversa com os Valadares aqui em Sergipe.
Segundo ponto, por que não Jadson Barreto para o PSB? A questão é a seguinte, mesmo estando com Everaldo Pastor, o PSB é o partido que, num eventual segundo turno, em que participe a presidente Dilma Rousseff, pode estar com Aécio, pode estar com Eduardo Campos. Jadson não pode estar, porque ele tanto vai estar com Dilma no primeiro turno e, se houver segundo, também com Dilma Rousseff. Por isso que Eduardo Campos não quer nem ouvir falar de aliança com Jadson. A questão não é trair, a questão é de possibilidades. De possibilidade. Você tem que analisar as coisas como elas são. Por isso que, em dezembro, nós já dizíamos que não haveria aliança entre Ivan e Jadson, por essas coisas. Certo. A questão não é briga pessoal de um com o outro, mas a situação política. Ela não admite que o PSB esteja em Sergipe com Jadson no momento. Aí disseram, não, mas aí o PSB está com o PT no Rio de Janeiro. É uma situação completamente diferente da de Sergipe. Lá Romário é candidato ao Senado com o PT, né? E não é só isso. Lá Lindenberg Faria, seu candidato a governador pelo PT, ele não teve a bênção, o apoio de Dilma Rousseff. É um candidato que, se houver segundo turno para apresentar a República, no mínimo, não vai suar a camisa para Dilma. Quer dizer, ele pode surpreender. No mínimo. Não vai suar a camisa para Dilma. Pode surpreender a oposição. É uma situação diferente da de Sergipe. Bem, Sergipe é um negócio de louco. Vou tocar num ponto que eu quero suas explicações e análises. Eu conversei demoradamente com o senador Valadares há alguns dias, não foi agora nesse final de semana, e ele dizia, nós temos uma dificuldade muito grande no partido, em Sergipe, porque dos 10 prefeitos, 7 são radicalmente contra uma composição com o PSC, com o Eduardo Amorim. E agora? E aí? Como é que fica isso aí? O PSB vem dividido também para um apoio a Eduardo Amorim, se vier para Amorim? Se for para Amorim. Se for para Amorim. Não sei. Os jornais têm publicado, eu também não sei até que ponto eles são corretos, de que essa rejeição tem diminuído dentro do grupo de Valadares. Um fato é o seguinte, só interessa para os grupos, inclusive para Jadson, passou a interessar para Jadson o PSB com Belivaldo, porque Jadson ficou sozinho praticamente, ficou com o PT, só com o PT. E essa possibilidade, então, de dúvida ainda, aliás, essa possibilidade de perder ou não perder o PSD de dado. Por isso que Jadson quis o PSB com Belivaldo. Mas só interessa para os partidos a candidatura de Valadares Filho a vice-governador. Porque aí nenhum desses prefeitos do PSB faria campanha contra. Com certeza. Era uma forma, aquilo que a gente comentou, era uma forma de evitar surpresas e traições. Como o Belivaldo faz. Agora, com o próprio Belivaldo, as garantias, por exemplo, se o PSB vier apoiar Eduardo Amorim, mesmo Belivaldo como vice do senador Eduardo Amorim, ainda é um negócio assim complicado, né? Por causa da história do Tribunal de Contas e tal, algumas mágoas ainda persistem, viu, Gilmar? Pois é, e a culpa e a culpa ele sabe de quem foi, que Deus o tenha, mas nesse caso específico. Nesse caso específico do Tribunal de Contas, que não havia necessidade nenhuma de ocorrer rompimento naquele instante. Haveria mais cedo ou mais tarde um rompimento em razão da eleição para governador, mas naquele momento não havia nenhuma razão. Agora, há ainda a posição do PDT. E aí, você acha o quê? O presidente do partido está dizendo que está tudo ok, está tudo certo, que vai com o Jadson Barreto. Não dá certo não. Tá não, né? Não dá certo não. Pode confirmar publicamente depois o apoio ao governador Jadson Barreto, indiscutível isso. Agora, o que está certo hoje no PDT é que o deputado Zé Franco abriu os olhos. Abriu os olhos e pensei, que história é essa de acordo? Eu vou pensar um pouco mais. Eu quero repensar. Eu quero fazer uma avaliação. Zé Franco, com esse acordo, só tem a perder. Não estou com isso, defendendo como jornalista, que ele faça o que não faça o acordo. Mas ele sabe que repensando como ele está repensando, aguardando mais um tempo, o que não quer dizer que o melhor para ele seja fazer uma aliança com os Amorim, pode ser que o melhor para ele seja fazer uma aliança com o Jadson mesmo. Só que há momento para tudo, um dia de cada vez. E esse dia ainda não era a segunda-feira que foi prevista por Fábio Henrique. Bem, está chegando o dia 30, prazo fatal para as convenções.
E aí, até lá, com certeza, muita coisa ainda pode acontecer nessa política sergipana que é uma areia movediça, né? Tem que ter nervos. Nervos fortes. Nervos. Quem não tem nervos morre na política de Sergipe. E eu estou muito curioso para ver as pesquisas a partir das convenções, né? Depois das convenções eu quero ver quem é que realmente está com mais possibilidades no Estado. Eu costumo dizer, isso é uma coisa que eu tenho dito sempre, que como todas as últimas eleições, o vencedor teve uma margem aí de 70 a 74, 75 mil votos em relação ao adversário, que sempre houve uma polarização. Quero crer que dessa vez teremos uma nova polarização e quem ganhar vai ganhar aí também apertadinho, viu, Gilmar? Vai ser fácil para nenhum dos dois. Será uma eleição difícil para ambos os candidatos. Para todos eles, inclusive para os chamados principais candidatos, entendo que será uma eleição difícil. Com certeza. Aqui você fica sabendo das coisas sempre, né? E depois das eleições a gente retorna com o projeto, esse projeto que é um sucesso graças a você. Porque se você não nos prestigiasse da forma como você vem prestigiando ao longo desses meses, com certeza nada disso estaria acontecendo e você também não estaria com esse espaço privilegiado da notícia à sua inteira disposição. Obrigado, Sergipe, a todos vocês que nos acompanham aqui no NETV, no SNTV. Obrigado, continuem acompanhando os nossos sites, porque depois da eleição a gente volta com um projeto e com uma grande novidade, não é mesmo, Gilmar? Exatamente, com uma grande novidade. Se é novidade, a gente não pode antecipar. É claro. Não é? Mas eu volto a dizer que a questão é a seguinte: NETV, SNTV. Nós decidimos, eu e André, ouvindo então a nossa assessoria jurídica, que como eu serei candidato à reeleição, candidato para tentar continuar na Assembleia Legislativa, o mais prudente é que a gente não faça esse programa, ou que eu não faça, o NETV e o SNTV durante a campanha eleitoral, para não provocar interpretações que não sejam boas para a nossa campanha eleitoral. Fique com Deus, tome a decisão que achar melhor, pense em Sergipe na hora de decidir, não pense que o melhor é Jackson, que o melhor é Amorim, que o melhor é fulano, esse aqui é Beltrano. O melhor é Sergipe. O melhor é Sergipe. É isso que você deve fazer. Um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma madrugada e uma excelente campanha eleitoral para todos. Com certeza, um forte abraço. Depois do dia 5 de outubro, a gente retorna com esse projeto vitorioso do NETV e do SNTV. E você continue ligadinho no nenoticias.com.br e no www.sergipenoticias.com, sempre com informações para você. Esses não param. Esses não param, é verdade. Um abraço. Sempre.